Chuvas não são suficientes para aumentar o volume de água do descoberto e CAESB avalia racionamento nos próximos dias. Rodoviários e bancários do DF anunciam paralisação relâmpago amanhã, pelo Dia Nacional de Greve. Igreja no Lago Sul é condenada pela Justiça por barulho de sinos. Veja também os descontos para comprar a casa própria durante a Black Friday e ainda as invenções da Olimpíada do Conhecimento. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição desta noite falando sobre a crise de abastecimento de água aqui no DF. Mais cedo, o volume do reservatório do descoberto atingiu 19,99%, nível considerado crítico pela DASA. Com a chuva de hoje, à tarde, o volume subiu um pouco, ficou em 20,7% da capacidade máxima. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. A CAESB informou quando que vai começar mesmo o racionamento por aqui? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A CAESB já está autorizada a implantar o racionamento aqui no Distrito Federal. Mas para responder mais detalhadamente essa questão, estou com o diretor financeiro da CAESB, Marcelo Teixeira. Boa noite, Marcelo. A população quer saber quando começa o racionamento aqui no Distrito Federal. Nós estamos acompanhando diariamente o nível de reservatório, o consumo da população e a questão de chuvas. Nesses últimos dias, as chuvas melhoraram bastante e o nível de reservatório tem oscilado. Ele às vezes está acima de 20, às vezes está um pouquinho abaixo de 20. Então nós estamos acompanhando porque um racionamento ele causa incômodo à população inteira. Então, para a gente não entrar numa situação que logo depois nós temos que sair, nós estamos avaliando isso para verificar qual é o momento certo da gente entrar ou de não entrar, né? E como esse racionamento vai funcionar aqui no Distrito Federal? O Distrito Federal foi dividido em várias regiões de abastecimento, tá? Então, uma região vai ficar durante 24 horas sem abastecimento e depois 72 horas com abastecimento. Essas 24 horas não quer dizer que ele não vai ter água em casa, porque a caixa d'água que existe na casa das pessoas vai poder suprir esse consumo dela de 24 horas se ela for econômica. E esse racionamento ele segue aí até quando? Existe um prazo para ele continuar? Nós não temos ainda nem certeza de quando vamos começar, quanto mais de quando é que nós vamos sair. Pode ser até que a gente não entre, ou se quando sair, nós vamos poder sair quando tiver uma segurança hídrica, tá? Isso que diz a norma da DASA. Essa segurança hídrica diz o seguinte: não vamos novamente cair rapidamente esse nível dos reservatórios. Então, estamos acompanhando, é dia a dia acompanhando, mas a população pode ficar tranquila que nós vamos avisar a população com 24 horas de antecedência antes da gente realmente começar as operações de racionamento. Muito obrigado pelas informações, diretor. Amanhã, previsão de chuva aqui no Distrito Federal. Chuva, tempo nublado e trovoadas. A temperatura fica entre 19 e 27 graus. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tomara que chova bastante, né? Obrigada, Rodrigo. Dengue, o DF já tem mais de 23.400 casos registrados da doença somente este ano. De acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Braslândia, Ceilândia, São Sebastião, Taguatinga, Planaltina e Samambaia continuam entre as cidades que mais apresentam ocorrências, somando 56% do total. 22 pessoas morreram em decorrência da dengue. O DF também registrou 997 casos de febre chikungunya e 979 de Zika vírus, doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. 3 ônibus foram incendiados durante um protesto de moradores contra a derrubada de invasões em São Sebastião. O grupo também bloqueou o acesso à área rural Zumbi, queimando pneus. Atos de vandalismo que tiraram o sossego de quem não tinha nada a ver com o problema. A empresa responsável pelo transporte público da região proibiu a saída dos ônibus por questão de segurança. As paradas ficaram lotadas. Os ônibus de São Sebastião não circularam durante a manhã.
Foi uma medida de segurança para evitar novos incêndios. Ônibus foram queimados durante as primeiras horas desta quinta-feira. Este vídeo, feito por um morador, mostra o momento em que os passageiros são expulsos dos ônibus. O pânico foi geral. Teve gente que pulou da janela para escapar da violência. Até quem filmou se impressionou com o que estava vendo. Doideira, que é isso, bicho? Chama o bombeiro, meu irmão. 2 ônibus da empresa Aviação Pioneira foram tomados pelas chamas. Um terceiro foi incendiado parcialmente. Cada um custa cerca de R$300 mil. Os moradores confirmam que o fogo foi ateado em protesto contra uma ação de derrubada coordenada pela GFIS. São pessoas que estão lutando pelas moradias deles. Eu estava com uma senhora aqui que ela tem um filho de 1 ano. E ela disse que tirava do leite para construir, para comprar saco de cimento e construir a casa dela, e eles estão derrubando. A derrubada aqui na zona rural de São Sebastião começou na terça-feira. Mesmo com a resistência dos moradores, a ação deve continuar. A ordem é que todas essas casas, numa região de mais ou menos 60 mil metros quadrados, venham ao chão. Segundo a agência de fiscalização, a área pertence à Terracap. Os moradores dizem que a agência e a polícia militar têm agido de forma violenta. Primeiro, não quis diálogo com a população, atiraram com bala de borracha, jogaram spray de pimenta dentro das casas. E a gente pedindo para eles não façam isso, que tem crianças, aí tem criança aí dentro, e eles não quiseram ouvir. Mesmo sendo prejudicada sem os ônibus, a população de São Sebastião apoia o protesto em nome da moradia. Diz que é por causa da derribada das casas, né? Porque aí é a falta de respeito grande com o ser humano, né? Porque todos nós precisamos de ter aonde morar, principalmente os pais de família, né? Queimar ônibus não é certo, né? Mas eles têm que protestar de algum motivo, né? Eles também não podem deixar assim. A Aviação Pioneira informou que os ônibus já voltaram a circular. Mais cedo, 45 mil pessoas foram prejudicadas. Sobre as supostas agressões, a Polícia Militar se defendeu, dizendo que houve resistência por parte dos moradores. Carros da PM foram quebrados e policiais atingidos por pedras. Mesmo assim, a corporação prometeu investigar as denúncias de abuso policial. Caso Ariadne, a Polícia Civil de Mato Grosso vai encaminhar informações sobre a investigação para o Ministério Público aqui do DF. O MP deve apurar a denúncia que a jovem fez em uma rede social sobre um possível assédio de um professor de direito da Universidade de Brasília. O corpo da jovem advogada de 24 anos, Ariadne Wojcik, foi velado em Cuiabá. O enterro foi no cemitério da cidade. Ela foi encontrada perto de um mirante na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. A polícia do estado afirmou que a Ariadne foi de táxi ao local e teria se atirado de uma altura de 50 metros. Antes, a advogada fez uma postagem no Facebook, onde desabafou que estaria sofrendo um suposto assédio de um professor da UNB, que também é procurador do Distrito Federal. A jovem se formou em Direito e iria assumir uma vaga de assessor auxiliar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A Polícia Civil de Mato Grosso informou que encontrou na bolsa de Ariadne o cartão de um psiquiatra de Brasília que confirmou ter atendido a jovem em 2014 e disse que ela tinha depressão crônica. Para a polícia, o professor da UNB afirmou que o relacionamento com a Ariadne era estritamente profissional. Ele negou as acusações. Já a universidade informou que não vai comentar o caso. 35 escrituras de templos religiosos e entidades de assistência social foram entregues pelo governador Hollenberg nesta quinta-feira. Há pelo menos 30 anos, essas entidades aguardavam pela regulamentação dos terrenos já ocupados. Quem recebeu o documento simbólico não escondeu o sorriso. O motivo, a longa espera. Há pelo menos 30 anos, os representantes de diversos templos religiosos aguardavam por este momento. Não tenho nem palavras para colocar aqui em forma de gratidão.
Com a regulamentação, os beneficiários poderão adquirir da TerraCap os terrenos que ocupam. De acordo com as regras do programa, existe também a possibilidade de ocupar o imóvel mediante o pagamento da taxa para o uso da terra. O pagamento pode ser feito em até 240 meses, é um financiamento direto com a TerraCap, não há taxa de juros. Hoje o DF conta com 1.500 terrenos passíveis de regularização. São igrejas católicas, evangélicas, espíritas, templos de matriz africana ou entidades de assistência social. Vai dar tranquilidade e segurança jurídica para que eles possam continuar desenvolvendo o seu trabalho, seja espiritual, seja o trabalho assistencial da maior importância para as pessoas. Para Pai Alexandre, representante das religiões de origem africana, a regulamentação também irá auxiliar em questões sociais, como a intolerância religiosa. Este ano, um centro espírita em Sobradinho foi destruído após um incêndio. Em 2015, um terreiro de candomblé foi incendiado no Paranoá. E na Prainha dos Orixás, uma estátua foi alvo de vândalos. Isso permite a gente romper preconceitos, porque quando você rompe o preconceito, você permite a pessoa enxergar você de uma forma diferente. E assim nós combatemos um pouco a intolerância religiosa que está crescente no Brasil de uma forma muito assustadora. A Justiça determinou que uma igreja católica no Lago Sul diminua o volume dos sinos. Agora, o limite do som das badaladas é de 50 decibéis, nível de ruído aceitável pela Organização Mundial da Saúde para não provocar danos às pessoas. Tá ouvindo esse barulho? O sino desta igreja na QI 7/9 do Lago Sul toca de hora em hora. Mas alguns moradores estão incomodados com as badaladas. Uma ação na justiça pediu que o barulho fosse diminuído. A decisão obriga a igreja a baixar o volume do sino. Apesar disso, tem gente que afirma que o som não atrapalha. Eu não vejo incômodo nenhum, né? Estamos aqui na missa, às vezes toca o sino na missa e mesmo bem próximo e não atrapalha a missa, né? Você ouve, continua perfeitamente ouvindo. Então, eu não entendo essa reclamação, não. Essa escola fica praticamente nos fundos da igreja. Quem trabalha aqui diz que o som do sino é bonito de se ouvir e ainda ajuda as crianças a identificarem as horas. O sino, para a gente, ele é simbólico. As crianças ouvem, contam as badaladas e não nos atrapalha, de jeito nenhum. Paulo traz a filha para a aula todos os dias. Ele afirma que não vê razões para reclamar do ruído. Um barulho normal, inclusive um som mais tradicional que destoa um pouco desse som urbano, de buzina de carro. Eu não vejo problema nenhum. A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 100 por dia. Ainda cabe recurso, mas a Mitra Arquidiocesana de Brasília ainda está analisando o que pode ser feito. Quinta-feira também é dia de diversão, logo mais tem show de MPB com a Maria Gadu e Céu no Net Live Brasília. E como sempre, você, telespectador da Band, é nosso convidado especial, viu? Para participar do sorteio de ingressos, ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. O GDF pode pagar mais de 1 bilhão para voltar atrás em um contrato de parceria público-privada do Centro Administrativo. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Ainda com divergências sobre um contrato que começou a ser discutido há 8 anos, o GDF avalia a possibilidade de rescindir amigavelmente a parceria público-privada do Centro Administrativo. A negociação é palavra de ordem nos próximos meses de conversas entre o governo e a concessionária Centrad. São 2 pontos cruciais: o quanto a desistência vai custar e como será feita a forma de pagamento. Pela quantia mínima, que você bem disse, R$1 bilhão, o total já investido, o GDF receberia o prédio de volta, mas também teria que pagar uma indenização. Por outro lado, o governo teria que pagar 250 milhões por ano durante 22 anos. A concessionária ainda não recebeu nenhum pagamento do GDF pelos investimentos na obra e alega estar impedida de honrar os compromissos com os financiadores. A Centrad afirma que faz parte dela para solucionar um dos problemas principais,
ou o Abitse, que chegou a ser anulado judicialmente. Em nota, a concessionária informou que vem atendendo às exigências legais da PPP e outras solicitações feitas pelo governo e disse que aguarda a manifestação do GDF sobre a proposta. De volta com você, Carol. Boa noite. Até amanhã. Tá bom, João. Obrigada. Até amanhã. Brasília volta a sediar a Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de educação profissional das Américas. Mais de 1.000 estudantes de todo o país estão reunidos no ginásio Nilson Nelson para competições e palestras. E tem muita invenção surpreendente, veja só. Os alunos do Senai-DF aceitaram o desafio e construíram uma casa popular inteligente, acessível e sustentável. É uma casa container, que é feita dentro de um container, que visa a sustentabilidade e a acessibilidade das pessoas dentro da casa. Aqui na nossa casa nós temos automação de lâmpadas, câmeras, ar-condicionado, aproveitamento de água da chuva, sistema de energia solar e tudo mais. A casa é barata, custou apenas R$50 mil, mas foi projetada para oferecer conforto e tecnologia. A iluminação, por exemplo, pode ser controlada por um touchscreen ou até mesmo pelo celular. Me falaram que 15 pessoas em 2 meses de trabalho construíram ela. E me impressionou também o custo, né? R$50 mil para fazer uma moradia decente, né? Que dá para habitar uma família pequena. Eu fiquei bastante impressionado. Eles tinham até botado luz nessa casinha, gostei muito dela. A construção da casa faz parte do desafio da Olimpíada do Conhecimento, um evento nacional que reúne profissionais de 22 áreas diferentes e mais de 1.200 estudantes do Senai e dos Institutos Federais de Educação de todo o país. Com competições e palestras, o evento vai até domingo no estacionamento do ginásio Nilson Nelson. Esse evento, eu digo que é a maior oportunidade que o jovem do Distrito Federal tem de ter escolher a sua profissão, conhecer tecnologias, conhecer o mundo do trabalho. A entrada é franca, é gratuita, hoje, dia 10, dia 11, até o domingo. E quem for à Olimpíada pode conhecer esse óculos especial e experimentar como será a educação do futuro, de acordo com o Senai. Eu conseguiria colocar o estudante que enxerga o professor, que colabora com os alunos, que compõe uma peça, que conserta um computador, sem necessariamente estar lá dentro. Eu tenho um menu na minha frente que eu posso utilizar várias ferramentas dentro do óculos. Posso entrar na internet, posso ver hologramas, posso ver fotos, então você tem um mundo de opções que você pode fazer dentro de um óculos. Que legal, né? Olha, faltam apenas 15 dias para Black Friday e essa pode ser a oportunidade para realizar o sonho de comprar a casa própria, viu? O setor imobiliário garante descontos atraentes e até o pagamento das taxas de compra do imóvel. A casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Pode ser apartamento, casa, pode ser no plano piloto, em Águas Claras, Taguatinga. Tanto faz. Tem de ser principalmente onde couber o orçamento. Para ajudar nessa hora, um descontinho sempre é bem-vindo, não é? E desconto é na Black Friday. As residências podem ficar até 40% mais baratas. O objetivo é causar um impacto mesmo nessa data que a gente tem um grande impacto em engajamento do consumidor. Esse condomínio em Taguatinga, com área de lazer, terá promoção na Black Friday. Quem comprar ainda ganha as taxas de TBI, registro em cartório e escritura. Elzia está à procura do primeiro apartamento e veio conhecer o empreendimento. Eu achei que aqui é bem localizado, próximo da avenida, uma cidade que tem tudo, menos trânsito do que visto das outras cidades satélites, né? A iniciativa é uma forma de reaquecer o mercado imobiliário. O preço dos imóveis apresentou uma queda nos últimos tempos e quem trabalha no setor acredita que esse é o momento certo de deixar o aluguel e relaxar na casa própria. Nos últimos 90 dias, a gente aumentou o volume de clientes em mais de 30% já, só com a condição do preço. Com o Black Friday, nossa expectativa é vender pelo menos 40% a mais. A condição está imperdível, de fato. Pelo visto, Elzia gostou do que viu e com os descontos, o sonho da casa própria está perto de ser realizado. Agora eu já vi o apartamento, me animei mais, né? E vai ter uma promoção aí, a gente vai encarar. Veja a seguir os perigos da doença pulmonar obstrutiva. Ela diminui a capacidade de respirar e pode até matar, hein? Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.